Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, Deus vivo e todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Louvado seja o nome desse Deus maravilhoso. Espírito Santo, vem sobre mim, vem sobre as casas, vem sobre as vidas. Faz esclarecer, Senhor Deus, o quão importante é ter o Espírito Santo e viver para o Espírito Santo. E ser servo, não só de Deus, mas do Espírito Santo, que nos conduz hoje para a vida eterna, que é o selo da aliança, que é a primogenitura, que veio da promessa de Abraão, Isaque e Esaú. Abraão, Isaque e Jacó. Porque Esaú vendeu por dinheiro? Não, por um prato de lentilha. Mas seria a mesma coisa se fosse por dinheiro. E hoje em dia muita gente troca o direito de primogenitura, o direito ao Espírito Santo, a honrar o Espírito Santo por dinheiro. Infelizmente, isso é muito triste. Às vezes que a pessoa quer fugir do pecado, fugir da responsabilidade, fugir do compromisso e faz com que negociar o Espírito Santo. Misericórdia. Eu quero louvar a Deus. Eu entrego a Ti a minha oração, pois Tu és, Senhor, a fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em Ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em Ti, Tu és um Deus de amor. Não temerei o mal, Tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a Tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Aleluia, Jesus. Eu entrego a Ti, Senhor, a minha oração, para que, à medida que cada vez que eu for ler a palavra de Deus, que eu tenha a responsabilidade pelo Espírito Santo de fazê-la da forma como deve ser, não conforme eu quero que seja. Eu vejo, Pai, que a minha missão como pastor, como chamado que tenho, é esclarecer cada vez mais que as pessoas não podem andar no pecado e fugir da aparência do mal, para que possam viver uma vida íntegra e santa. Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Isso é a Tua palavra que diz em Hebreus 12:14. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Eu te falei isso na igreja, né? E falei, se você não vê o Senhor, vai ver quem? Sem santificação ninguém verá o Senhor. Se não vai ver o Senhor, vai ver quem? Eu fico preocupado com isso, né? Então a gente deve se santificar. John L. falou que santificação é um dos pilares da nossa salvação, porque nós procuramos não somente ter Jesus para viver neste mundo de qualquer jeito. Mas nós recebemos a graça de Deus. Pela graça sois salvos. Onde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. Então a gente pensa assim, quanto mais pecado eu tiver, mais graça eu vou receber. Não é bem assim não, né? As coisas não funcionam desse jeito. Isso aí é texto fora de um contexto. É pretexto para você viver no mundo. Então nós não devemos fazer isso. Nós devemos explicar a verdade da palavra de Deus, né? Por isso eu tenho essa responsabilidade de fazer. Igualmente, quando a gente vê um pecador, ou seja, um crente, ou um irmão, cometendo erros, cometendo pecado,
O que a gente deve fazer não é contar para o outro. Ih, a tal pessoa está pecando. Ih, aquele irmão. Não. A gente deve chegar para a pessoa e falar para ela, contar para ela, falar assim, ó, meu irmão, se você está em pecado, por favor, saia desse caminho, que este caminho vai te levar para o inferno. Ou então avisa com amor, carinho, né? Fala com ele, com meu amigo, eu te amo em Cristo Jesus, eu tenho que te avisar, só isso. E se por acaso a pessoa não ouvir, chama um outro colega dele, um irmão, um amigo, e vai junto com ele. Se não for assim, Jesus disse que você tem que falar até com a igreja. Porque a coisa, a noiva de Cristo, ela tem que ser sem ruga e sem mácula, como diz Efésios capítulo 5, versículo 26, né? Sem ruga, sem marcas do passado, né? E sem ruga e sem mácula, sem pecado, sem coisas que denigrem a imagem da igreja. Então, a noiva não pode andar desse jeito. A noiva tem que andar com as vestes nupciais. Então, é uma coisa que a gente deve aprender e eu tenho que estar sempre lembrando a igreja. Eclesiastes capítulo 3 também fala isso. Se você vê um pecador no seu caminho errado e você não consertar, e esse pecado pode gerar morte, quando ele morrer, não pensa que você está livre desse pecado, porque você não avisou o pecador do seu pecado. Você será cobrado. O seu sangue será cobrado. Está em Eclesiastes capítulo 3. O Senhor é que fala isso. Então nós temos que tomar muito cuidado com a nossa vida espiritual. Não podemos negociar o Espírito Santo. E eu quero ler um texto para vocês, da qual houve um negócio com o Espírito Santo. Eu falei de Esaú, que chegou cansado do seu trabalho, do dia a dia, estava com fome, e pediu um prato de lentilha que estava com Jacó, e ele falou assim, me vende pelo seu direito. Por mais que Jacó esteja errado, querendo negociar, quem fez o papel pior foi Esaú, que vendeu, não deu valor ao Espírito Santo. Mas não é o Espírito Santo, era, porque o Espírito Santo é que conduziu Abraão, não foi por obras, está em Romanos capítulo 4, pela fé, ele não pode se vangloriar, é pelo Espírito Santo que lanceu toda esse negócio. Por isso que Abraão era Abrão e se tornou Abraão, Ruá de Deus, o Espírito de Deus entrou nele, para que ele pudesse gerar uma criança com 100 anos, e a sua esposa também fertilizar. Tudo isso é obra do Espírito Santo no Antigo Testamento. O direito da primogenitura que ele vendeu foi um direito do Espírito Santo, ou seja, ele negociou o Espírito Santo com Jacó. E Jacó comprou, e Deus também aceitou. Ele falou, não, já que ele quer vender, já que ele não está dando valor ao Espírito, ao direito da primogenitura, então ele perdeu. E eu vou consertar Jacó agora. Já que Jacó quer ficar, eu vou consertar, vou passar ele pelo vale do Jabó, que ele vai ter que, vou lutar com ele, vou vencer e vou fazer a diferença. Ele vai entender e ele vai gerar a nação de Israel. Então, foi uma coisa... negociar o Espírito Santo, você negocia comprando, tentando abençoar pessoas de uma forma errada. Você tem que abrir a sua boca e falar o que está errado, o que está certo. O que passa disso vem do maligno. Eu quero ler um texto aqui, que está em Atos capítulo 8. No versículo aqui, eu estou sem óculos. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebeu a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente havia sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, lhes impuseram as mãos e receberam eles o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão Mágico, que pelo
fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele a quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tem parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez ele lhe seja perdoado o intento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. E eles, porém, havendo testificado, falaram a palavra do Senhor e voltaram para Jerusalém, evangelizando muitas aldeias dos samaritanos. O que aconteceu aqui, amados? Pedro, eu contei isso ontem, que Pedro e João, soube que em Samaria, Filipe tinha evangelizado lá em Samaria, pregado o evangelho, fez muitas curas, muitos milagres. E Simão e Mágico era um personagem que estava lá e que fazia muita mágica, era o Mr. M lá de Samaria, e todo mundo achava que ele era o grande poder. Porque é verdade, você vê um mágico, você fica admirado, ele fazendo aquele, bota um caixão, corta uma pessoa no meio, separa, depois junta de novo, tira o coelho da cartola e faz muitas coisas que a gente fica admirado. Mas é truque, é mentira, né? Então, inclusive, Deuteronômio 18 fala sobre os mágicos, que enganam o povo. E chamavam ele de grande poder. Mas quando ele viu Filipe operando milagres, curando pessoas, ele falou assim: poxa, essa mágica aí é melhor do que a minha. E ele se envolveu. E até mesmo foi batizado foi batizado nas águas. Simão, ele procurou Filipe, falou: poxa, eu também quero isso aí, como é que é isso? E foi batizado. Só que o batismo nas águas não salva, não é aquilo que ele queria. De repente, vem Pedro e João e começam a impor as mãos sobre as pessoas e eles recebem o Espírito Santo. Que ele viu que o Espírito Santo é que faz o milagre. Ele falou assim: eu também quero esse. Só que ele estava totalmente em fel de amargura, como disse Pedro. Chegou ali, ele quis dar dinheiro para comprar, negociar o Espírito Santo. Amados, esse é o pecado muito grande da igreja. A igreja às vezes não quer corresponder. Quando vê uma situação difícil, de você fazer uma coisa difícil, de você suportar uma coisa difícil, de você ver uma pessoa pecando e não conseguir falar com a pessoa, isso é muito, muito sério. Aí você tenta de outras formas consertar isso, mas ninguém conserta, é você que tem que se consertar. Nós é que temos que fazer a diferença, entendeu? Nós é que não podemos negociar isso. O pecado não se negocia com o diabo, nem com o pecado. E o Espírito Santo, muito menos, não se compra, não se negocia. Então, amados, é uma coisa muito importante. O que Jesus Cristo fez na frente lá do templo? Quando ele viu que as ofertas para fazer o sacrifício de perdão dos pecados, que era um animal, uma rolinha, aquelas coisas, a pessoa estava negociando aquilo ali, vendendo aquele animal. Para quê? Vendendo aquele animal para que pudesse as pessoas pegar aquele animal e dar como oferta. Então as pessoas chegavam atrasadas e não trouxe nada. Então eram cambistas, igual cambista de Maracanã, que vende ingresso falso, compra ingresso, vende mais caro. Então ali estavam fazendo negociação. Jesus Cristo chegou e até fez uma ilustração, pegou Pedro, segura aí a corda aí. Derrubou todas as barracas dos cambistas. Querem fazer da minha casa de negócio. Agora, só que a casa, Jesus falou assim: eu destruirei esse templo em 46, que foram construídos em 46 anos, Destruirei em 3 dias e eu reconstruirei.
3 dias por quê? Porque em 3 dias ele morreu, ressuscitou, e depois de 50 dias ele derramou o Espírito Santo para que o templo não fosse de pedra, mas o templo fosse nós mesmos. Então, amado, o Espírito Santo está aqui dentro de mim, está dentro de você, e esse Espírito Santo, ele quer a verdade, ele é um fruto, ele é um fruto. E o que tem dentro desse fruto? Amor, benignidade, bondade, fidelidade, verdade, amor, alegria, né? Então são coisas que a gente não pode negociar de forma alguma. Quem negocia são os frutos da carne que estão lá, que herda, vão para o inferno. Então nós temos que entender como faz o não se negocia o Espírito Santo com o pecado. Eu falo isso para você, mas eu falo para mim também, né? Simão mais queria comprar. E Pedro foi e falou assim, rapaz, Pedro deu uma resposta aqui que esse dinheiro seja para a perdição da sua vida, rapaz. Faz isso não, rapaz. Isso é a pior coisa que tem que você fez. Né? Pedro, porém, lhe respondeu, o seu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgasse adquirir por meio dele o dom de Deus. Então, é uma coisa, negociar o Espírito Santo, você negocia de várias formas, até com dízimos, negociar dízimo, né? Você não compra Deus. Então, a gente tem que saber que lidar com Deus é uma coisa muito séria, até para falar assim, Deus falou, já é meio complicado, porque às vezes Deus não falou e você está falando em nome de Deus. Tem que tomar muito cuidado se Deus falou. Deus fala na palavra, por isso que tem a palavra aqui, para a gente poder entender muito claramente dessa verdade, né? E o melhor evangelho não é aquele que é falado, é aquele que é vivido. Tiago fala muito bem, né? Você ouve a palavra, mas muitos ouvem, mas não pratica, né? Praticar a palavra é a coisa melhor que tem. Essa é a verdade de Deus. Você é como se fosse um representante de Jesus aqui na terra. Porque quando você come do pão e bebe do cálice, você está renovando a sua aliança para dizer, esse é o meu corpo. Você está comendo o corpo ali para representar o corpo de Cristo aqui na terra. A igreja é o corpo de Cristo, Paulo fala isso. Então nós temos que estar cientes dessa situação, né? Então é uma coisa que eu trago para vocês, né? Quando eu falei da direito da primogenitura, relacionei tudo isso, são textos que trazem coerência, que traz a vertente de Deus e da palavra de Deus, né? Por isso, a gente tem que prestar muita atenção naquilo que fazemos, né? E Eclesiastes capítulo 3 também fala, vai ler lá, se você vê um pecador no pecado, avisa ele, né? Se é da tua igreja, avisa, fala, rapaz, você não deve, não, eu não quero falar, não, você tem que falar com o maior jeito, é para o bem dele, para o seu bem, porque Eclesiastes que Deus fala, e Pedro também, Jesus também fala isso também para os seus discípulos, para a correção, né? Então, amados, é uma palavra que eu deixo para vocês nessa quinta-feira, que Jesus te ama muito, por isso que ele morreu no teu lugar e no meu lugar, para nos dar o Espírito da graça, do poder de Deus, para que a glória de Deus se manifeste na sua vida, para que o poder de Deus venha sobre você, sobre mim, para que nós possamos entender que vale a pena servir ao Senhor, né? 1 Coríntios 15:58, como é bom servir ao Senhor, é gratificante, é graça de Deus, servir ao Senhor, você não é vão, não é em vão, você tem recompensas, que às vezes você nunca vai ver aqui na terra, né? Abraão nem imaginava que ele estava gerando uma nação, né? Gerando ali Isaac, Jacó, é tremendo isso, é maravilhoso. Jesus te ama muito e te chama para uma vida melhor, né? Vamos orar a Deus, colocar a nossa vida diante do Senhor e entregar o nosso caminho ao Senhor, como eu cantei antes, entrego a Ti, né? A minha oração em mim. És a minha esperança, eu descanso em Ti. Eu falo isso, amados, para abençoar a sua vida e a minha vida também, entendeu? Nós temos que ser sempre fiéis àquele que nos chamou, amém? Que derramou o seu sangue por nós. Eu procuro
tentar fazer isso. É difícil às vezes, mas temos que tentar. Se alguém nos fala alguma coisa, nos ajuda, né? Eu estou errado, eu tenho que consertar. A gente toma por impulso, às vezes a gente toma decisões, mas nós temos que estar sempre vigiando e orando, né? Jesus falou isso, vigiar e orar. Falou até vigiar antes, não falou orar e vigiar, falou vigiar e orar, né? O diabo anda ao derredor, querendo fazer alguma arruaça na nossa vida. Senhor, eu entrego nas tuas mãos a vida de cada um dos teus filhos. E põe as minhas mãos pedindo a cura, restabelecimento, salvação. Cada um daqueles que forem ouvir essa palavra sejam edificados, sabendo que essa palavra é para edificação, Pai. Né? Simão, o mágico, ele não tinha noção. Ele era mágico e viu que o seu lugar estava sendo perdido. A sua postura estava sendo perdida ali. Ou seja, a sua posição para o Filipe. Filipe era um que pregava a verdade e curava as pessoas e fazia muitos milagres, mas não era mágica. A mágica que praticava era Simão o mágico. Mas ele, quando viu aquilo, falou: vou estender meu trabalho de mágica. Mas, Senhor, ele estava ignorante. Mas Pedro o advertiu e ele pediu perdão, quis se arrepender. Senhor Deus, toma nas tuas mãos cada vida, a minha também, Pai, para que nós possamos seguir a verdade do Senhor, para que a tua glória se manifeste poderosamente, Pai. Que a unção do teu Espírito Santo venha a ser derramada cada vez mais nas nossas vidas, mas que a gente possa esvaziar de nós mesmos para ficarmos cheios do teu Espírito. Toca na vida das teus pessoas, ó Pai, nas famílias, ó Pai, nas vidas que estão lutando aí para procurar melhorar financeiramente, procurar, Senhor Deus, ser curados, ó Pai, serem tratados, ó Pai, viver uma vida em comunhão com o Senhor, que às vezes não é fácil, mas o Senhor, se botarmos o joelho no chão, orarmos, o Senhor vai nos atender. Pode não ser que não atenda na hora, mas o Senhor vai atender. Eu te abençoo, em nome e por amor de Jesus Cristo. Deus abençoe vocês. A paz. Até domingo de manhã estou lá. Fica na paz de Jesus.